pensamentos diferentes, interpretações diferentes. Crescer no Senhor, ó Pai, com irmãos que pensam diferente, como o Thomas e outros irmãos que têm nos ajudado. Então, obrigado, Pai. E agora, pedimos que o Senhor fale conosco, nessa comunhão da igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Olha só, semana passada eu falei para vocês sobre o livro do Larry Crabb, né? E aí o William acabou separando um livro para mim e me emprestou, que é o Conexão. Rapaz, eu sugiro para vocês, assim, ele entrou, o Larry Crabb já tava no meu top, assim, top 3 melhores autores que eu já li, né? E, olha lá, o William já tá lendo aí o Silêncio de Adão. É esse aí? Cadê o William? Eu tô, não, comprei outro. Qual que foi que chegou pra minha semana? Ah, Que tava disponível, porque esse aí que você tinha falado não tava não disponível tá, na né? Amazon. Então. Esse aqui é o Amigo de Deus. Ah, legal, legal. Tchau. Então, esse aqui, eu nunca não tinha lido esse daqui dele, não. E assim, tô impactado porque ele vai falar sobre como é diferente uma conexão quando ela é divina e as conexões que as pessoas vivem que são normais. E ele fala uma coisa que um amigo dele, psiquiatra, fala assim: rapaz, você está cometendo um suicídio profissional. Porque tem uma coisa que ele fala que eu sempre falei, e é uma loucura, Deus vai confirmando as coisas, né? Ele foi a única pessoa, além de mim, que eu já ouvi falando isso, Olha, é, se a igreja, se a gente vivesse igreja do jeito que deveria ser vivido, não precisaria de psicólogos, tá? Ele fala isso aqui no livro e ele é um professor de psicologia. Por quê? Porque a conexão emocional que a igreja gera no espírito, ela é muito mais profunda do que qualquer consulta psicológica, por mais técnica que o psicólogo tenha, tá? Então, o poder de cura emocional da igreja, ele precisaria ser milhões de vezes superiores a uma sessão de terapia. Só que como as pessoas não vivem, meu Deus, as pessoas não vivem conexão profunda, tá? Não vivem. Elas vivem uma conexão superficial, tanto com Deus quanto com as pessoas. E aí por isso elas não alcançam a cura. E aí eu me reuni com pessoas em prol de um sistema, em prol de alguma coisa, em qualquer outra coisa que não seja Cristo mesmo, isso aí vai deturpar a conexão e não vai gerar o fruto dela. Por isso que tem muita gente, infelizmente, na igreja, rodeado de gente, mas sem conexão profunda. Você esquece, nunca vamos alcançar o poder transformador do Evangelho. E aí aqui ele vai trazer esse processo que ele passou com a família, com os filhos, com a esposa, com os amigos. E aí é interessante que ele traz isso para todas as esferas, inclusive o filho. E tem hora que ele fala assim, eu gosto dessas pessoas assim, porque elas expõem tudo que acontece na vida, assim, ó, todas as partes ruins. E ele contando que ele já tinha tentado todas as chantagens com o filho dele. Essa casa é minha, as regras são minhas, e não sei o que, e nada funcionou. E aí teve um dia que o filho foi expulso da universidade, e aí ele buscou de Deus uma direção e ele conseguiu acessar o coração dele de tal forma que a partir daquele dia a vida do filho foi transformada. Aí ele assustou, peraí, tem alguma maneira aqui que a gente se conecta que gera transformação. Por isso o nome do livro é Conexão. Porque ele começou a ver o impacto que a conexão genuína tem na vida das pessoas. E não tem nada no mundo que vai gerar mais transformação do que isso. Porque Deus é um Deus trino que vive essa conexão perfeita entre os três e quer transmitir para a gente essa conexão. E a grande dificuldade, meu Deus, irmãos, a grande dificuldade da humanidade é a conexão. As nossas conexões são superficiais, elas não são constantes e profundas. Se você for ler o Evangelho, o Jim fala um negócio terrível. Ele fala assim, ó, você vai ler as cartas de Paulo ali, ó, você não tem nenhuma carta que Paulo escreveu para você. Nenhuma carta para indivíduo. Olha só, você vai ler Romanos, lê de trás para frente, ele passa um tempão citando o nome de cada um que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para pessoas específicas. Ele não escreve por pastor da igreja, por líder da igreja, não, para meus irmãos que estão reunidos aí. Fulano de tal, ciclano. Qual que são cartas para indivíduo? Cartas para plantadores de igreja, Timóteo e Tito. E você tem uma carta porque era um ex-escravo, Filemão.
Ele falou, se você quiser ficar a carta de Filemão, você pode. Então, assim, é isso, né? Essa comunhão aí que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir desenvolver a constância, sabe? Então, o que determina que você está comprometido? A constância. O que determina que você está comprometido com Deus? A constância. Daqui a pouco eu desisto, daqui a pouco a prioridade de Deus já não é mais prioridade para mim. Por isso duas coisas, né? O que Deus pergunta para Pedro, se ele me ama, se me ama, se me ama, apacenta o meu rebanho, cuida das pessoas. A prova de que a gente ama a Deus é estar com as pessoas. E 1 João 7, que acho que é o versículo que eu mais falo, né, na vida, que é: se andarmos na luz como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O que caracteriza que a gente está na luz e não nas trevas? Manter comunhão. Se a pessoa não está em comunhão, ela está em trevas. Então, se andarmos na luz como ele na luz está, nós conseguimos manter comunhão. Não é ter comunhão. Não é vir aqui te fazer uma visita. Não é manter comunhão constante. É vínculo de família. E às vezes eu falo isso com minha esposa, sempre desde o começo ela tomava um choque, né? Que eu falava assim, quando Jesus falou assim, chegaram em Jesus e perguntaram: ô Jesus, sua mãe e seu irmão estão ali te procurando. Minha mãe e meu irmão? Quem é minha mãe e quem é meu irmão, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Aí Jesus eleva a família espiritual acima da família de sangue. Você fala: meu Deus, minha esposa não dá conta de fazer esse negócio desse não. Isso é fora de tudo que a gente já viu. A gente acha que igreja é um negócio que você vai lá, vê o pessoal, fala paz do Senhor e tal. Não aprofunda. Então aqui, esse livro ele vai falar um pouco sobre isso, então ele confirma muita coisa que eu já falo, só que assim, ele traz ainda toda a perspectiva dele e assim, eu tenho que ler todos os livros dele agora. Acabou, viu, William? Você vai ter que emprestar o outro dele aí, eu vou ter que comprar tudo. Tem uns que não tem nem em português, eu vou ter que comprar os que tá em inglês também, porque assim, vale a pena, né? Eu já tinha lido O Silêncio de Adão, já tinha ficado impactado, agora esse daqui também. Então ele entrou realmente aí nos melhores livros aí que eu já li na vida. E a gente, conectando isso que você falou aí, que agora a sociedade construiu uma visão psicológica do evangélico, né? Aí, deturpando a palavra, tirando a palavra pecado do vocabulário. Agora tudo tem uma síndrome. Isso aí. Agora o pecado virou uma doença que você trata com remédio. É isso aí. Aí a pessoa fica alimentando com remédio. É isso aí. Só piorando. Isso aí. Nunca sai daquele buraco. Isso aí. E não entende que o pecado é confessar, arrepender. E é assim que você cura, né? Realmente a doença do pecado. Só que a doença do pecado virou ciência e virou dinheiro, meu. Mas deixa eu te falar o mais interessante aqui disso que você está falando, que é o seguinte: a cura das pessoas do vazio, da depressão, da ansiedade, vem pela quantidade de conexão profunda que elas têm com Deus e com as pessoas. E a igreja não está proporcionando isso. E aí a igreja está subindo e ela tá reconhecendo a incapacidade dela de gerar cura e ela está falando assim: não, gente, pode tomar medicamento, isso é igual para dor de cabeça, não tem problema não. Isso é uma coisa fisiológica. E aí, rapaz, isso aí tá ficando muito sério, porque o medicamento, ele é uma substância química que ela gera um efeito. Então, é uma das maiores estratégias hoje do dia. Desviando a consequência do pecado para a pessoa continuar pecando. Pronto. E aí, depois para tirar, a pessoa piora para depois melhorar. Então, quase ninguém consegue retirar. Então, eu tenho uma luta gigantesca com várias pessoas pela dependência. Eram duas que eram para estar aqui no grupo aqui que passam por esse desafio. Elas poderiam falar, mas elas não conseguiram chegar aqui. Não. Mas assim, é isso aí. Onde você vai, tem gente passando por esse desafio. Então, e o que gera a cura? Conexão, a constância. Só que a luta espiritual é tão grande para a gente não conseguir manter a comunhão e a constância que as pessoas não conseguem vencer as barreiras. Os afazeres, eles estão nos consumindo tanto durante a semana que não sobra tempo. Não é mais prioridade. Então, assim, o Paulo Vieira, uma vez, não assim, não que eu direciono muito para ele, mas assim, teve uma vez que ele estava em Israel lá e ele fez uma live com o pessoal e a esposa dele falou: conta o negócio do relógio. Ele falou assim: não era para contar não, mas já que você falou, vou ter que contar. Aí ele ganhou um relógio de um cara que falou para ele assim: o diabo vai te tentar de várias maneiras e não vai conseguir. Vai te tentar com fama,
vai te tentar com poder, com referência, com tudo. Não vai conseguir. Mas tem uma coisa que é perigoso ele conseguir. Aí ele deu o relógio, que ele falou assim, ó, com o tempo. Ele vai encher sua agenda de tantos compromissos que você vai se perder com as prioridades. E esse relógio é para você não esquecer qualquer prioridade. Quem levou ele no culto esse dia? Quem? O Paulo. Deu o relógio no culto. Pra quem? Não, eu tô falando do Paulo Vieira. Ah, tá. É porque o Paulo Júnior tem uma Não, história não. dessa do relógio, Ah, ele levou, cara. ah, Um tá. relógio antigo e tal. E ele contou uma história lá sobre. Muito relacionada a isso aí. Uhum. Não, o Paulo Borges não, essa questão aí de tempo não. O Paulo Vieira você consegue ver ele misturando muita coisa e né, tendo uma agenda muito cheia de coach e tudo mais. Paulo Borges não, o Paulo Vieira. Não, o Paulo Borges, o pai dele era relojoeiro, né? Então quando ele vai na inteligência limitada lá, ele leva lá um relógio antigo. Mas é isso, irmãos, vamos ver se a gente consegue ganhar tempo aqui, tá? Eu queria fazer essa introdução aqui com esse livro que pra mim, assim, é a minha dedicação da minha vida, né? E aí o quão difícil isso aqui é, né? Priorizar aí a comunhão, relacionamento, vínculo e afeto em prol de um propósito, né? Então, às vezes tem pessoas que elas se reúnem, mas elas são em prol de algo que não é o propósito de Deus. E aí está o problema. E é uma loucura, porque vocês podem ver a quantidade de sociedades que existem, né, para homens, ó. Rotary, Lions, maçonaria, a própria igrejas, seitas. Rapaz, todo lugar tem um ajuntamento aí de gente para necessidade de pertencimento. Então todo mundo está se filiando em algum grupo e é uma loucura, né? Como é que isso acontece? O tanto de homem aí que se filia a esses grupos, né? Todo lugar que você vai tem algum homem filiado. E quando não é, até o bar da esquina é uma igreja, porque ele se reúne periodicamente, ele compartilha as lutas dele, ele recebe conselho, ele recebe ajuda. Então você vê a necessidade intrínseca do homem de se conectar. Então todo homem, o caído e o não caído, tem essa necessidade dentro dele. Qual que é o problema? É que eles não alcançam, né? Então quando não alcança, e aí vem esse vazio. Então esse adoecimento da sociedade é por conta disso. E a nossa luta maior é para focar nisso, né? Realmente existe uma luta espiritual para que a gente não consiga gerar essa conexão. Nem na família, nem na comunhão, em lugar nenhum. Então as pessoas se tentam, se esforçam e não conseguem. E aí, infelizmente, isso aí vai adoecer, tá? Então a falta de conexão é o que adoece as pessoas. Mas vamos lá. Eu queria separar algumas coisas para a gente tratar hoje da Páscoa. Hoje é o nosso feriado mais importante como cristão, né? Então, assim, hoje de fato seria o maior dia de celebração para nós cristãos da história. Deveria ser o nosso dia mais feliz. E é uma loucura. Como que nós celebraríamos de uma maneira que agrada o nosso Deus? Na comunhão, né? Na ceia. Eu ainda tenho, aqui como eu ainda estou em Divinópolis, a gente ainda está estruturando um grupo. Mas, por exemplo, hoje à tarde já vamos fazer um lanche da tarde com as crianças, pôr um teatro infantil, fazer uma oração para priorizar isso na vida das crianças. Mas eu ainda quero ter um grupo de pessoas, rapaz, para matar um carneiro, para fazer uma... Eu tenho um amigo meu aqui do Sul, ele faz um carneiro que você pode pegar a melhor picanha, eu troco a melhor picanha pela carne de carneiro dele. Vocês não acreditam, não. O cara é... Toda vez que eu vou na casa dele, pode ter qualquer outra carne, eu só como carneiro, porque é bom demais. E aí ele sabe onde comprar, ele sabe fazer. E assim, da maneira que era celebrada a Páscoa, era com carneiro, né? Então, vou ler com vocês algumas coisas que é importante, porque a estratégia aí do diabo é dessignificar as coisas. Então, presta atenção nisso que é muito importante. Então, as pessoas estão vivendo as coisas, mas elas estão sendo dessignificadas, elas estão perdendo o seu significado. Então, esse livro Conexão, ele vem dar um significado mais profundo para a palavra conexão que se perdeu. Então, as pessoas elas se conectam de maneira superficial e acham que aquilo é conexão. E aí ele vai trazer uma esfera, não, gente. Isso aí que nós estamos vivendo está longe de ser a conexão que Deus gostaria que a gente vivesse. A conexão é isso. Então ele vai trazer um significado. Na nossa vida, a mesma coisa. A gente vem perdendo o significado das coisas. E a principal coisa que Deus estabeleceu para que isso não se perdesse foi a Páscoa.
Então toda música, toda festa, toda celebração para o judeu é uma maneira de transferência de cultura. E para nós também deveria ser, tá? Só que a gente faz de uma maneira diferente, mas o princípio é o mesmo. Tanto que, quando que houve a primeira Páscoa? A primeira Páscoa houve quando ia vir o espírito de morte no Egito para matar os primogênitos, e Deus manda celebrar a Páscoa, passar o sangue nos ombrais, para que quando o espírito de morte passasse, saberia que aquela família tem uma aliança com Deus e não matasse o primogênito. Essa foi a primeira vez. Quando que foi a segunda vez? A segunda vez foi 1 ano depois. Eles celebram de novo a Páscoa, aí eles já libertos do Egito, no deserto. E eu acredito que Moisés deve ter se questionado, as pessoas devem ter se questionado, mas meu Deus, não existe mais espírito de morte. Por que eu vou celebrar a Páscoa? Sendo que não tem necessidade, não tem mais praga, nós não somos mais escravos. Então, qual que é a necessidade? E aqui ele vai dizer algumas coisas. Êxodo 2. Este dia vos será por memorial e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, eterno. E aqui vem a parte mais importante, Êxodo 12, 26. E acontecerá, olha a preocupação de Deus, tá? E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que rito é esse? O que vocês estão fazendo? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que Deus estava preocupado com as próximas gerações. Tudo que Deus faz é pedagógico, é didático. É para ensinar alguma coisa em uma cultura. Então, um povo que foi escravo 400 anos, eles já tinham perdido cultura, noção de referencial. Então, Deus está restaurando. E a primeira coisa que Deus instaura para restaurar é a Páscoa. Quais são os pré-requisitos para a Páscoa, né? Um carneiro de 1 ano, você vai pegar ele no dia 10 do primeiro mês e vai sacrificá-lo depois no dia 14º dia, e você vai ter que esse carneiro ele precisa ser perfeito, ele não pode ter defeito. Então as famílias tinham que escolher o carneiro, e aí já começava a preparação na escolha. Ele precisava ser liso, sem mancha, sem ferida, sem ser manco. Então, eles passavam a mão no carneiro ali, verificando qual que era o carneiro que seria usado. Segunda coisa, precisava ser comido inteiro. E as pessoas não poderiam escolher a parte que eles iriam se alimentar. Você tem que comer ele todo. Depois, com ervas amargas. Então, ele teria que ser comido todo, inclusive as vísceras, e com ervas amargas. Então, imagina a cena, tá? Eles escolhem um carneiro de 1 ano, leva para dentro de casa, tem convivência com esse carneiro, ele se torna um animal de estimação da família por 5 dias, porque do 10º ao 14º, então 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 5 dias, ele fica dentro de casa com a família, dormindo, acordando, comendo ali perto, as crianças brincando com ele. E depois do 14º dia ali, eles vão matar esse carneiro. Na grande maioria, na frente de todo mundo. Você imagina uma criança de entre 5 e 10 anos vendo seu pai pegar o bichinho que eles estavam ali convivendo, amando, e degolar ele na frente de todo mundo. Qual que é a criança que não vai querer saber por que está acontecendo? Aí ele está falando, quando os vossos filhos perguntarem. Ou seja, você gera curiosidade na próxima geração. Eles vão querer saber. Muitos pais hoje estão querendo responder perguntas que as crianças não fizeram. Estão querendo responder coisas que eles não têm interesse em saber. E aqui já começa a preparação em desenvolver neles o interesse. Que é isso? Pô, pai, não, ele estava morando aqui com a gente aqui, era nosso animalzinho, você vai matar ele assim? Aí Deus mandou dizer, olha, isso aqui é porque um dia nós éramos escravos, sabe? E a gente sofria muito. E Deus levantou Moisés com a poderosa mão para nos libertar da escravidão. Essa aqui é a nossa história, quem nós somos. É o nosso Deus, esse é o nosso povo. Eu tenho história, eu sei de onde eu vim. Até hoje o judeu celebra a Páscoa. Qual que é a chance de um filho de judeu não saber quem é que é o Deus deles, não saber a história? E eles repetir o passado no presente é cultura. E aí, o que nós fazemos hoje? Eu não vou entrar nisso, porque não vai tomar muito tempo, né? Mas nós dessignificamos.
Tiramos todo o significado da importância. Então não podia ser sozinho. A família, se ela não desse conta de comer o carneiro junto, sozinha, ela tinha que chamar pessoas. Isso fala de comunhão, tá? Então, primeira coisa, você tem que chamar pessoas para consumir o carneiro junto com vocês. Segunda coisa, vocês têm que consumir ele todo. Vocês não podem escolher a parte que vocês querem. Eu, quando vou fazer churrasco, eu escolho só o pernil lá, só a parte boa, a costela. As vísceras eu jogo fora. E lá ele falou assim, não, ó, na Páscoa do Senhor, você tem que comer tudo. Você tem que aprender que participar do carneiro vão ter partes boas e partes ruins, partes difíceis. E com ervas amargas, para você lembrar de onde eu te tirei. Vocês nunca esqueceram o quanto era amargo a vida que vocês tinham. Então, tudo é pedagógico. Como que deveria ser hoje? Então, hoje a gente deveria celebrar, lembrando os nossos filhos de onde Deus nos tirou. Filho, eu vivia assim, eu era escravo do pecado, eu era escravo do mundo, das vontades, mas o Senhor, com tua poderosa mão, me resgatou. Hoje eu sou livre do pecado, do poder do pecado. Nós pecamos, nós caímos, mas eu não sou escravo do pecado mais. Eu tenho propósito. Então, se você conseguir recriar a sua história na vida dos seus filhos, eles nunca vão perder a identidade de quem eles são e de onde eles vieram. O problema é que a gente não quer recriar o passado no presente. A gente quer avançar. E aí, a gente quer empurrar os nossos filhos para frente sem dar raiz. De onde eles vieram, quem eles são, qual é o propósito. Aí nós manda para a faculdade, manda para a escola, manda para lugar tudo, para eles aprenderem. E aí a Páscoa nossa deveria ser celebrada assim. Eu ainda anseio, para a gente estruturar vários grupos que consigam fazer isso. Porque o Cordeiro já foi morto, né? E qual que é a semelhança disso com Jesus? É impressionante, mas Jesus, ele chega no domingo de Ramos e ele fica basicamente 5 dias em Israel antes de ser crucificado. Então ele chega domingo, dia de Ramos, e ele é crucificado ali na sexta-feira. Então o que acontece? Ele cumpre todos os pré-requisitos ali da Páscoa. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entra em Jerusalém, ali em Israel, fica ali 5 dias convivendo com o povo. E antes dele ser crucificado, olha uma coisa interessante que acontece. Vocês sabem quantas vezes Jesus ele foi investigado para saber se ele tinha pecado, para saber se de fato ele era perfeito? 6 vezes. 6 vezes. Então eles mandaram ele para Anás, depois para Caifás no Sinédrio, depois para o conselho que tinha lá dos religiosos, depois para Pilatos a primeira vez, depois foi para Herodes e depois voltou para Pilatos. Sabe o que eles falaram? Herodes falou assim, ó, nada contra ele se achou digno de morte. Pilatos, não acho culpa alguma neste homem. Então ele foi vasculhado pelo sistema religioso e político para ver se tinha pecado. Assim como eles faziam com o cordeiro lá atrás para ver se tinha algum defeito para poder sacrificar ele. Então Jesus foi investigado e analisado se ele realmente era perfeito. E ele foi 6 vezes, de um para outro, assim, ó, não achei nada não, manda para outro investigar. Não achei nada nele não, manda para outro. Ninguém achou nada que o culpasse. Então por isso que ele passou por esse processo para cumprir o ritual da Páscoa. Por isso que quando ele está em frente com os Pilatos e pergunta, o que você fez? Ele fala nada. 3 vezes. Aí ele fala, você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te matar, não? Ele fala assim, não, você não tem poder nenhum, não. Você não tem poder se antes meu pai não tiver te dado. Ou seja, ele sabia que ele estava ali justamente para todo mundo ser testemunha que ninguém achou nada nele. Publicamente. Não sei que tem poder para me matar, não. É meu pai que está me colocando aqui como sacrifício. Você é instrumento para isso, você nem sabe. Então,
Jesus vai e cumpre todos os pré-requisitos da nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. A que o judeu faz e fazia era simplesmente um simbolismo do que nós temos que fazer hoje. Então, o nosso cordeiro ele foi sacrificado, perfeito, e agora a gente passa o sangue dele não nos umbrais da porta, mas nos umbrais do nosso coração. Então, a gente não mais tem medo da morte. Por isso que eu falo, morte, cadê seu aguilhão? Cadê seu poder? Então, o espírito da morte não tem mais poder sobre nós. Sabe como que a Bíblia fala que o diabo mantém controle sobre as pessoas? Pelo medo da morte. Ele não tem o poder da morte, mas as pessoas, por terem medo da morte, elas ficam ansiosas, preocupadas, sobrecarregadas, porque elas não confiam no Pai. Então o diabo usa a estratégia do medo da morte. Então ele fala, eu ainda tenho poder, hein? Ele fica assim, eu ainda tenho poder. E não tem nada. Quem está em Cristo tem o sangue de Cristo no coração e o medo da morte já não... Por isso que ele fala, quem em mim está, ainda que morra, viverá. Então a morte não tem mais poder. Amém. Então assim, a nossa Páscoa, ela é genuína e verdadeira, ela é eterna. A dos judeus era simbólica. Por isso que é um estatuto eterno. Ele falou assim, vocês vão fazer isso de maneira perpétua, eternamente. Se brincar, acredito que até no céu a Páscoa vai ser celebrada. Porque a maior história da humanidade é isso. Então nós deveríamos estar fazendo isso hoje. Em família e conexão. Sabe qual é o problema? A gente faz com muitas pessoas que a gente não tem a conexão genuína. Não gera o retorno necessário. Nem em nós e nem nos nossos filhos. Vira uma festa simbólica. E não real. O simbólico é para os judeus, o nosso é o real. Então hoje é o dia da Páscoa do Senhor, o dia que a gente deveria estar honrando com a comunhão, trazendo o passado para o presente. E muita gente às vezes não gosta, de ficar trazendo o passado para o presente, mas é a maneira como a gente estabelece história. Quem não conhece história repete os erros do passado. Então, muitas vezes os pais não querem contar a história. Eu uso muito a analogia de Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor, que queria ser o maior rei da história, babilônico, e ele queria ser a maior influência da humanidade, do maior reino. E aí Deus foi lá e tirou só a sanidade dele. Ele ficou, não sei se foi 7 dias ou 7 anos como besta, comendo grama. E quando ele recuperou a consciência, Deus devolveu, ele falou assim, eu glorifico o Senhor pelo que ele fez em mim. Porque agora eu sei quem Deus é e eu vou contar às gerações o que aconteceu comigo para glorificar a Deus. Então ele olha o que aconteceu com ele, teve um surto ali esquizofrênico mesmo, virou um animal por muito tempo, e quando ele recobra ali o juízo, ele louva a Deus e conta a história dele. Então é isso, quando a gente passa por situações, a gente deve replicar o passado no presente para contar o que Deus fez, porque isso vai fidelizar nos nossos filhos quem é o nosso Deus. Mas por que você acredita em Cristo? Por que você acredita em Jesus? A gente às vezes quer pôr igreja, ensinar a Bíblia, ensinar um monte de coisa, mas a gente não conta a história real da nossa vida. Né? Do que de fato Deus fez de tão impactante na minha vida que fez eu querer caminhar com Ele. A gente quer ensinar um monte de coisa que aconteceu nos outros. Então o que aconteceu na nossa vida é a plataforma para os nossos filhos. Amém? Então eu queria trazer hoje, como hoje é domingo de Páscoa, eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem. Tanto que Deus teve um cuidado, né, em preparar cada detalhe da Páscoa de maneira pedagógica, para que hoje a gente entenda o que ela simboliza, para que a gente consiga fazer com os nossos filhos e as próximas gerações. Gente, isso aqui é tão sério, deixa eu falar um negócio para vocês, isso aqui é tão sério, que você vai na Europa, tá? Vai na Europa, você vai ver o que aconteceu com as igrejas, o tanto que elas esfriaram. Tá? Igrejas que saíram grandes avivalistas, John Wesley e vários outros aí, você vai ali, tá só idoso. Por quê? Não conseguiram alcançar o coração da próxima geração. Não desenvolveram conexão, meu Deus do céu. Faltou conexão com as próximas gerações, virou um sistema religioso e simbólico
É nesse livro? Não. Ah, eu mandei para vocês uma aula, pelo amor de Deus, assiste aquela aula. Eu não sei como é que eu achei do livro Cristianismo Pagão, que é um livro que eu sempre falo, e eu achei uma aula. Se você tem preguiça de ler o livro, assiste a aula, pelo amor de Deus. São dois A aula pastores. tá aqui ou tá naquele outro? Tá aqui e eu mandei para você diretamente, William. Mandou? Mandei. Beleza. Eu não olho, né? Você sabe que eu não Eu olho. vou te mandar lá de novo. Então, assim, assiste aquela aula, porque assim, ó, ele é um professor de faculdade que leu o livro, tinha 3 anos, recente. E ele ficou impactadíssimo, que ele vai falar sobre as práticas nossas. Ele falou assim, isso aqui é um desafio. Ô William, você vai se ver demais lá, rapaz. Tudo que o cara falou lá dos desafios que ele viu, você também fala. E aí ele falando assim, que ele foi nos Estados Unidos e tinham 3 igrejas grandes, uma do lado da outra, nos Estados Unidos. E aí uma igreja gigante, uma estrutura e uma equipe para arrumar e limpar. E aí ele chegou lá na igreja lá e conversou com o zelador lá, falou, mas quantos membros tem essa igreja desse tamanho? Ah, 20, 25. Falou, mas como é que mantém essa igreja aqui? Ele falou assim, ah não, isso aqui é... Aí ele usou o nome em inglês que eu esqueci, mas é quando pessoas muito ricas que têm herança deixam uma parte do investimento da herança para manter a igreja. Então eles deixam a parte da herança para manter a igreja. Vira museu. Vazio, frio, sem conexão, meu Deus do céu, sem conexão. E o Paulo Borges, ele fala um negócio que parece simples, mas mexeu comigo. Ele fala sobre relíquias. Não sei se você já viu ele falando sobre relíquias, para que as coisas não se tornem relíquias na nossa vida. Então, às vezes a gente compra coisas que a gente gosta, ele fala de uma bengala que não sei quem que tinha dado para ele, que era muito importante para ele, e ele valorizava muito essa bengala. E aí chegou um menininho na igreja lá, 5 anos, e olhou para a bengala com o olho estatalado, tipo, meu cavalinho de pau. E aí ele falou assim, eu tenho que dar essa bengala para esse menino, para que ela conte uma história, porque senão isso aqui vai virar uma relíquia. E aí ele deu a bengala pro menino. E ele falou assim, ó, o quanto a gente é apegado a bens materiais, aquilo se torna uma relíquia que não serve mais para nada. Não, eu vou morrer, quem que vai fazer o que com essa bengala aqui? Vai ficar lá de museu, lá empoeirando? Agora ela tem uma história, ela é um cavalo, ela tem um nome. Rapaz, e eu nunca vi uma pessoa mais velha ter esse desprendimento nesse nível de coisas que são importantes para ele. Você tá doido? Não faz, não. Dificílimo. As pessoas são muito apegadas, né? E aquilo ali tinha uma história para ele. Eu falei assim, mas se eu ficasse apegado com a história, ia virar uma relíquia ali, aquele bem material. Hoje ele virou um motivo de alegria para uma criança. Então, assim, esses são os nossos desafios, né? Que as coisas que acontecem com a gente, que a gente adquire, não virem relíquia, mas que construam uma nova história e dê significado para as próximas gerações. Amém? Então é isso, são as coisas importantes que eu queria compartilhar com vocês. Vamos voltar um pouco para a apostila, que eu acho que é bem curtinho esse módulo nosso hoje. É o terceiro. O Ministério de Ser Testemunhas. Então, galera, daquilo que eu falei para vocês, hein? Repliquem, passem, para vocês terem familiaridade com o material, com o discipulado, e desenvolver conexão com as pessoas. A conexão ela precisa cumprir um propósito, né? Essas pessoas que se unem sem conexão, elas não cumprem um propósito. E elas acham que cumprem, mas de fato não. Então, o nosso grande alvo... Pode falar. Só pedir uma coisa, uma coisa que passa na minha cabeça. Essa questão da conexão. A conexão... Pode falar. 1 a 1. E a conexão de grupos menores, trios, 5 e tantas, e a conexão de mega maiores, números maiores. Mas só para lembrar, porque eu estou meditando sobre isso, eu tenho uma maior facilidade nas conexões menores, né? Sim. Então, para a gente depois você falar sobre isso, para a gente, como é que a gente pensa nessa questão do grupo, né? As duas são importantes, né? A conexão 1 a 1 é extremamente importante, mas ela precisa evoluir para uma conexão em grupo.
E grupos pequenos, não pode ser muito grande porque a gente não tem conexão com muitos grupos grandes, né? Então passou ali de talvez 50, 30 pessoas, dificilmente você consegue manter um relacionamento contínuo. O que Paulo fazia? Paulo chegava numa cidade, ele estruturava uma conexão profunda entre um grupo e depois ele ia embora. E deixava o relacionamento, o vínculo e o afeto ali entre o Espírito Santo e entre as pessoas. E orava para que as pessoas soubessem cultivar esse afeto. Tá? Saiu um filme, eu terminei de ver ele ontem, chamado A História de Anne Lee. Anne Lee foi uma inglesa que começou uma seita que foi para os Estados Unidos, chamado Shakers, porque eles dançavam muito, faziam muito barulho. E foi bem na época de George Whitefield, que foi um avivalista inglês também, e ela criou uma comunidade que eles começavam a morar juntos e todos tinham que ser celibatos, ninguém podia ter relação sexual. E foi a maior comunidade já que durou por 200 anos. Depois eles foram de navio para os Estados Unidos e chegaram a ter 6 mil membros. Só que como ninguém tinha filho, foi morrendo lá. Hoje já virou museu. Mas eles eram muito dedicados à comunhão, ao trabalho e à adoração. Então, assim, ela não teve instrução de como viver. Então, gente, quando você começa a estudar história, você vê a quantidade de pessoas que tentaram viver o evangelho na profundidade. É um absurdo. Que a gente não tem no dia a dia. A gente acha que ninguém tentou, né? Isso aí. Você vai ver, meu Deus do céu. Tanto de gente que vem tentando desenvolver essa comunhão. Então, assim, ó, a conexão, ela de fato tem um a um, mas ela precisa evoluir para uma comunidade, para um grupo de pessoas. Por quê? Você não consegue, presta atenção, você não consegue estruturar um corpo com duas pessoas. O corpo ele precisa ter vários membros, e nesses vários membros em conexão, você precisa estruturar uma comunidade para ser referência para os seus filhos também. Então, igual eu tô falando, como é que você vai celebrar a Páscoa? Como é que você vai celebrar coisas, eventos, festas, aniversários? Um a um, né? Então você precisa evoluir. E assim, esse é o mais difícil, tá? Por quê? Porque às vezes eu já reuni com várias pessoas que eu me dou bem, mas às vezes elas entre si não se dão bem. E aí isso é um problema. Significa que meu discipulado ele não está sendo efetivo. Então meu discipulado com as pessoas é ensinar elas a ter comunhão com todos. E sem distinção. A gente começa a segregar, esse é o problema. Então, qual que é a característica que meu discipulado está fazendo efeito? Quando as pessoas estão caminhando comigo, também conseguem caminhar juntas. Então, é isso. Eu preciso evoluir para a comunidade. Cada um tem seu propósito, né? Um a um é importante para um amadurecimento e tudo mais, mas eu materializo na comunidade. Então, assim, esse é o grande desafio mesmo, né? É formar Cristo nas pessoas. Eu sofro em trabalho de parto, até que como uma mulher em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, essa formação de Cristo nas pessoas, ela é um sofrimento, não tem jeito. E eu já falei com minha esposa, já falei com várias pessoas, né, mulheres. O que dói mais? Gestar um bebê biológico ou gestar um filho espiritual? Gestar um filho espiritual. Muito mais dolorido. É muita dedicação, pouca valorização, pouco reconhecimento. E às vezes a pessoa ainda se beneficia do que você investiu na vida dela e ainda gera ingratidão. Então, assim, você tem que querer Deus mesmo. Senão a gente não consegue vencer os obstáculos. Tá? Ministério de Ser Testemunhas. Atos 1:8. Vamos lá que eu acho que dá tempo de terminar. É só uma página. Na verdade é 3. É 1,5. Jesus diz qual é o real motivo da descida do Espírito Santo. Dar-nos poder para sermos testemunha, como o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Então até o poder é para todos. Este é um dos serviços comuns que todos os santos devem desempenhar. Em 1 Pedro fala que nosso papel como sacerdotes é de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Isto é o mesmo que ser testemunha. Então eu falo, uma vez eu compartilhando isso com o Vitor e aí ele falou isso, e é verdade. O nosso propósito na Terra resume basicamente 2. Fazer discípulo e ser testemunha. Então a gente prega o Evangelho com a nossa vida. Quem aceita o Evangelho vira discípulo. Quem não aceita, você vai ser testemunha diante de Deus que aquela pessoa não quis o Evangelho. Então é isso. Ou você está fazendo discípulo ou você vai ser testemunha.
do poder de Deus na terra. E aí, por que às vezes as pessoas não querem? Que lembra que fazer discípulo não é ensinar a Bíblia, tá? Isso não passava na cabeça da igreja primitiva, porque não existia Bíblia, tá? Então fazer discípulo não é ensinar a Bíblia, pelo amor de Deus. A Bíblia só foi compilada 300 anos depois, só foi se tornar acessível 1000 anos depois. Então a Bíblia não era um material acessível para discipulado. Discipulado é o poder do Espírito Santo na minha vida e como eu me relaciono com o Espírito Santo e eu vivo minha vida através desse relacionamento. A pessoa precisa ver como é que eu me conecto com o Espírito para ela se conectar e aí a gente estabelece o reino de Deus. Tá? E aí o Espírito Santo nos leva para a Bíblia, não é a Bíblia que leva para o Espírito Santo. Então eu só começo a entender a Bíblia a partir do relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo. As pessoas que leem a Bíblia sem o Espírito, a letra mata. Fica arrogante, soberba, individualista, defendendo doutrinas e não preocupada com o relacionamento, com o afeto e com a conexão. Tá? Em 2 Coríntios, Paulo diz que somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo diante do mundo. Isso também envolve o ministério de ser testemunhas. Em Mateus, Jesus nos mandou fazer discípulos. Mas como começa o ministério de fazer discípulos? Começa quando funcionamos como testemunhas. Depois as pessoas são batizadas e aí então temos que ensiná-las a guardar as coisas que Jesus ordenou. Como se desenvolve esse ministério de testemunhas? Vejamos a seguir os princípios. Então, basicamente, Jesus nos salva e nos ensina a andar no Espírito e a gente vai atrás das pessoas para pregar o Evangelho e tirar elas da escravidão, para ensinar elas a andar no Espírito, a não ser escravas da própria vontade. Então o nosso foco é esse. Aí, olha só, se a gente não está conseguindo vencer, é isso que eu falo, tem muita gente querendo pregar o Evangelho para fora e a gente não consegue nem vencer entre nós. A gente não gerou nem a conexão genuína e profunda, nem um relacionamento que se torna referência para quem está vindo. Então quem está me vindo ensinar o Evangelho, está me vendo ter comunhão e conexão profunda entre as pessoas que já entendem o Evangelho? Na grande maioria não. Na grande maioria eles colocam as pessoas para ficar uma semana, elas brigam. Ih, não sei se já foram em acampamento de igreja. Tem hora que quando dá cada BO. Então, assim, as pessoas não conseguem conviver, morar, dormir. Então, e hoje, é igual eu tô falando, com tanto de afazeres que a gente acumula, a gente não tem tempo para gerar essa conexão, ter atrito, conflito, comunhão, superar e gerar família. Meu Deus, como é que é família? Família é cheia de atrito e conflito. Só que quando eu permaneço, eu materializo o amor. E esse amor ele se solidifica. Porque aquela pessoa me conhece meu lado ruim, e mesmo assim está comigo, ela me ama. Então, isso aqui é um relacionamento genuíno e verdadeiro, porque ela não está por interesse. E aí Paulo Borges vai falar que quem garantiu um Judas entre os 12 foi Deus. Por que Deus garantiu um Judas entre os 12? Porque se o que eu entrego é só para quem eu gosto, eu sou interesseiro. Mas se eu entrego na mesma proporção, até para as pessoas que vão me trair, o que eu entrego para quem eu gosto é genuíno. Porque senão eu seleciono as pessoas que eu quero entregar. Então o traidor é quem se nega a entregar para todos aquilo que Deus deu para ele. Por isso que Jesus fala, Judas, com um beijo me traístes, da minha parte você é meu amigo. Então quem garante um traidor no nosso meio é Deus. Tá? Para saber se nós somos interesseiros. Se a motivação de a gente estar se reunindo é porque eu tenho algum benefício com vocês. Se for para extrair benefício, tá errado. Agora, se for para entregar virtude, aí eles amadurecem. Então, esse é o maior desafio, né? Passar por esse processo. Devemos abordar as pessoas com naturalidade e simplicidade. Para isso, devemos primeiro compreender algo muito importante. Nós não podemos converter ninguém. Rapaz, eu amo isso aqui. Quem converte é o Espírito Santo. A gente discipula. Eu já falei isso várias vezes. As igrejas estão falando que elas estão convertendo e estão passando discipulado para o Espírito Santo. E é o inverso. Quem converte é o Espírito Santo, quem discipula somos nós. Por isso que tem tanta pessoa infantil. Porque elas convertem, mas nunca são discipuladas. Elas têm estudo bíblico, eu vou repetir. As pessoas estão cheias de estudo bíblico, elas não têm discipulado.
São duas coisas. Se você mostrar para os discípulos de Jesus, né, para os discípulos de Paulo, o discipulado que nós fazemos hoje, eles vão ficar assim, que é isso que vocês inventaram? Vocês inventaram um negócio doido. Tem nada a ver. O discipulado é a maneira como eu vivo a vida, como eu trabalho, como eu lido no casamento, como eu lido com meus amigos. Eu vou ensinar as pessoas. Como eu priorizo... Está sendo gravada essa aula? Oi? Tá. Está sendo gravada a aula? Tá. A maneira como Manda para nós, né? Vou mandar. A maneira como eu priorizo o reino de Deus é isso que a pessoa tem que copiar. Não é meu conhecimento teórico. É como nos meus desafios do dia a dia de casamento, de família, de trabalho, Deus é priorizado. Simples assim. Por isso que é difícil, olha só, essa onda agora do coach e tudo mais, de mostrar de princípios bíblicos para a riqueza, porque de fato a Bíblia, o Velho Testamento, ele traz muitos princípios bíblicos para a prosperidade, porque era a maneira como Deus lidava com o judeu. O judeu era para ser um povo mais próspero da terra. Deus pegou eles e separou para isso. Só que eles não conseguiram manter os princípios e os valores. Quando Jesus vem, aí agora a ideia não é mais o povo mais próspero financeiramente. Agora a ideia é o povo que tem relacionamento com o Espírito Santo e tem o poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo falou assim, ó, eu não preguei o evangelho com sabedoria de palavras. Eu preguei ele com poder. Eu não estou convencendo ninguém que eu estou certo, não. Vocês têm que ver em mim a manifestação do Espírito Santo. Tá? Eu não é convencimento. Eu não estou convencendo as pessoas que é melhor elas seguir Jesus, não. Elas estão vendo o poder de Deus sendo manifesto e aí elas se rendem ao amor de Cristo. É isso. Então, por isso que o que a gente faz hoje surte muito pouco efeito. Porque a gente está querendo convencer as pessoas. E aí esse evangelho de convencimento, as pessoas não estavam conseguindo fazer, aí agora eles se tornaram referência de sucesso financeiro. Então, as pessoas estão querendo copiar eles porque, cara, eles têm sucesso. Eu estou perdido na vida, eu quero um referencial de alguém que venceu na vida, os caras venceram. Então, Deus está com eles. Cara, é uma analogia tão superficial, tão infantil. Se a pessoa é próspera, Deus está com elas. É a teologia da prosperidade renovada, né? Reformulada. E não é. As pessoas andavam com Paulo, não é porque ele era próspero, não, assim, financeiramente falando. Era porque eles viam Deus mesmo. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu pego esse do Pablo Marçal porque ele conta, né? Ele fala que ele tentou oferecer vários estudos bíblicos e ninguém queria. Na hora que ele começou a pregar sobre finança, lotou. Sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro. E ele fala assim, não, eu tenho que fazer isso porque senão as pessoas não vêm. Mentira. É porque ele não encontrou uma maneira de pregar o evangelho com o poder de Deus. Então ele prega com o conhecimento humano dele e com as vitórias humanas dele. Então aqui, eu tenho carro, eu tenho helicóptero, eu tenho não sei o quê. E o que as pessoas querem? Elas querem prosperidade financeira. Então ele comunica e tal, e fala, não, mas depois eu ensino certo. Mentira, ele não tem nem para ele. Então, assim, esse é o desafio, tá? E não é culpa dele, tá? Ele vem já de um sistema que já vivia isso. Ele só é fruto do meio. Ele só conseguiu tirar do sistema religioso e levar para fora. Só isso. Isso aí sempre existiu. Então, se a gente não ensinar o certo, gente, pelo amor de Deus, as pessoas vão ficar sem referencial, tá? E assim, ó, a gente tem uma responsabilidade muito grande, pelo amor de Deus, né? De multiplicar. De levar para as pessoas, porque senão, se ninguém assumir a responsabilidade de fazer isso, as pessoas vão continuar perdidas. Tá? Nós somos apenas cooperadores. Nosso papel não é converter as pessoas, sim cooperar com o Espírito Santo. Vejamos um exemplo. Nós não podemos fazer um pintinho. Só Deus pode. Mas podemos colocar o ovo debaixo da galinha. Assim estamos harmonizando. 2 elementos, a natureza, o ovo e a galinha. Essa tarefa é muito simples, mas é indispensável, pois sem ela o pinto não nasce. Para produzir uma nova vida em Cristo, é a mesma coisa. Nós não podemos fazê-lo, só Deus pode.
mas temos uma tarefa indispensável de harmonizar dois elementos espirituais, a palavra de Deus com a fome espiritual. Não temos que produzir a fome, isso é tarefa de Deus. Nós somos somente cooperadores. Assim temos uma tarefa muito importante, procurar pessoas que têm fome e sede de justiça, pessoas em quem o Espírito Santo está trabalhando, que podemos então cooperar com ele. Dessa forma, no nosso primeiro contato com as pessoas, procuramos quem tem interesse em ouvir. Gente, isso aqui está bem simples, deixa eu só finalizar aqui, dando testemunha. Uma testemunha é assim chamada porque pode contar fatos concretos, porque participou deles ou os viu. E assim, no Antigo Testamento, testemunha só era válida acima de 2. Se você visse alguém roubando alguém e fosse lá denunciar, ninguém aceitava. Não, eu e o William vimos o outro roubar, aí era aceito. Então, testemunha era no mínimo 2. Então, sereis minhas testemunhas, no mínimo você tem que ter 2. Tá? Então, a gente é testemunha do Evangelho, e aí eu quero que vocês entendam isso. A Bíblia fala que o mundo conhecerá a Deus através do amor que nós temos uns pelos outros. Aí o mundo não está vendo esse amor, pelo amor de Deus. O amor que nós temos uns pelos outros. O que caracteriza que a gente tem Cristo, o Evangelho? O amor e o afeto. Aí eu já falei para vocês, eu tenho um cara da Sal da Terra, mas ele não é da que o Paulo Borges vai. Ele é um economista e ele contando que ele levou um amigo para evangelizar num grupo de empresários cristãos. E aí ele lá no grupo falou assim, aqui, todo mundo aqui é irmão. Falou para ele. A gente pensa diferente, mas a gente é irmão. Aí eu virei para ele e falei assim, você acha que você ajudou ele ou você dificultou? Falei, acho que eu ajudei. Falei, não, você dificultou. Por quê? Falei, como é que você fala que todo mundo ali é irmão, sendo que você não conhece ninguém, não sabe o nome de ninguém, nunca conviveu com ninguém? Que família mais doida é essa? Que família doida é essa, pelo amor de Deus? Você é irmão de quem? Então, assim, é uma loucura. Nós estamos falando que nós somos irmãos e, assim, você não vê nada de característica de família. Então, você está entendendo que para quem é de fora não faz o menor sentido? Então, se a gente não aprofundar de fato, você não precisa nem falar que você é irmão. Nossa, vocês vivem parecido, meu Deus do céu, como é que... Cara, loucura, olha só, gente. Você vai no Oriente Médio, qual que é a primeira coisa que você vê das pessoas? É a religião. Na Inglaterra, deixa eu falar um negócio para vocês. Na Inglaterra, eu morei no grupo lá, que o Thiago não está aqui, mas eu morei num bairro lá, que era o maior centro de judeu ortodoxo do mundo fora de Israel. Rapaz, eles não precisam fazer condomínio não, porque eles compram o bairro inteiro. Eles moram todo um do lado do outro. Eles mesmos já convivem ali, todo mundo junto, trabalha junto. Que é isso? É impressionante. Eles se vestem da mesma maneira, tudo de preto, chapéu. Tá? Cara, eles não precisam nem abrir a boca, eu já sei quem eles são. Pois é. Murado, fechado. Lá não dá pra murado, né? Não é... Aí, na Inglaterra eles não muravam não, mas cara, era um do lado do outro. Nas casinhas eles põem várias coisas lá que dá pra dizer que eles são judeus. Então assim, vocês sabem onde eles estão. Então cristão, sabe? É por isso que a gente precisa ser uma referência. Então, por exemplo, eu tô com um menino que eu atendi de Divinópolis. Era pra ele estar aqui, o Pedro. E aí eu mandei ele pro grupo que reúne em Divinópolis. Rapaz, ele mandou um texto todo impactado. E o sonho dele é ser missionário. Então, assim, eu ouvi ele e o enviei para o grupo se reunir lá. Chegou lá no grupo, ele foi impactado. Então, isso é conexão. Então, eu daqui, estando em outro estado, conversei com ele, direcionei ele para o grupo, ele foi lá, foi impactado, transformado e já está fazendo parte lá do grupo. Agora, ele precisa ser discipulado. Eu tenho falado aí com o Tadashi, com a turma que está em Divinópolis, vocês grudam no menino aí, 25 anos, precisando de ser discipulado, com o coração disposto, mas ainda tentando se libertar de um monte de amarra que ele sozinho se emaranhou lá atrás. Tá? Galera, eu vou liberar vocês, hoje é domingo de Páscoa, vocês têm igreja, têm família, vou fazer só uma oração aqui. Tá? E aí esse aqui, vocês terminam de ler esse aqui, porque ele é bem simples mesmo, cada um lê aí, não deixa de ler não. E a gente, na próxima sessão, a gente aprofunda um pouco mais. Senhor e Deus Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, nosso coração se enche de alegria, Senhor, por termos essa comunhão, esse relacionamento, essa conexão, Senhor.
Que o Senhor aprofunde essa conexão entre nós, que nós de fato sejamos referência, testemunha de uma conexão no Espírito. É isso que nós almejamos, Senhor, sermos testemunha do que o Espírito faz em nossa vida, no nosso relacionamento e na nossa comunhão. Para que não seja superficial, em nome de Jesus. Para que nós não vivamos uma fé superficial, mas que nós saibamos que tem águas mais profundas. Senhor, nossa alma é insaciável quando se fala do Senhor, do seu relacionamento, do teu conhecimento. Então, que nós possamos, Senhor, cada vez mais termos fome e sede da tua palavra, da tua presença, da comunhão com os irmãos. Em nome de Jesus, que isso só aumente a cada dia. Não deixe que nós apaguemos essa chama. Em nome de Jesus. Para que mais pessoas possam ser impactadas pelo teu evangelho, pelo teu amor, pela tua graça, para que o teu evangelho seja manifesto. Nós nos sentimos extremamente gratos por fazer parte do teu propósito, Senhor, por estar caminhando contigo. Então eu quero orar por cada irmão que está aqui presente, que essa semente germine no coração, que produza fruto, que as famílias aqui de cada um seja abençoada. Senhor. Então, guarde a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, abençoe esse domingo, um domingo abençoado para cada um, que eles celebrem essa Páscoa, que esse dia, de fato, glorifique o nome do Senhor na maneira como nós nos relacionamos e nos conectamos com as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dizer que... Eita...